de mais nada aí, agradecer sua participação aí, certo, mano? Valeuzão mesmo, Certo, meu parceiro? gratidão aí, certo? Mano, pra rapaziada aí que de repente não conhece seu trabalho, que não te conhece, mano, pedir pra você aí, mano, fala seu nome, tá ligado, mano? Você é natural de onde, tá ligado? Se quiser também fala a sua idade aí, de qual quebrada você tá falando aí, pra galera que não tá ligado. Salve, salve, galera. Fantão de Las Calles. Primeiramente, agradecer a R2 aí, caminhada de longo tempo. Nós é da mesma quebrada, Jaraguá, certo, irmão? Máximo respeito a você, Indaís, todo mundo. Fantão de Las Calles é nascido, na verdade, lá em Caieiras, certo? Interior de São Paulo, aqui passando Perus. Minha família é de lá. E aí, bebezinho, eu vim para o Jaraguá por conta do meu pai trabalhar na empresa Voit. E ali onde eu moro, ali eles construíram tipo umas residências para o pessoal que trabalhava na Voit, né? E aí meu pai também era trabalhador da Voit, foi e comprou uma residência ali. Então eu, há 40 anos, minha idade, desde 1980, eu moro ali perto, na proximidade do bairro da Voit, entendeu, meu aliado? Certo. Ô, Fontão, você é filho único, Fontão? Não, irmão, eu sempre conto minha história, que é o seguinte. Em 1988 eu fui levado por um irmão meu lá na São Bento, entendeu? Eu tinha um irmão, eu tenho dois irmãos, um é 10 anos mais velho, o outro é 11 anos mais velho que eu. E esse irmão meu, que é 10 anos mais velho, ele chama Eliseu, ele que me levou na São Bento. Ele já trabalhava de office boy no centro da cidade e ele falou, mano, eu vou levar meu irmão. Aí ele me levou na São Bento em 88 e aí consecutivamente nas galerias, entendeu, meu parceiro? Pode crer. Ô, Fontão, e fala pra nós aí, mano, como é que foi a sua infância, pai? Foi uma infância difícil, foi uma infância tranquila, ou foi aquele meio termo ali, tá ligado? De dificuldade mesmo do dia a dia? Então, R2, minha infância, tá ligado? Eu não gosto nem de usar essa palavra, mas é uma palavra que, mano, ela tá no dicionário. Ela foi uma infância bem miserável, tá ligado, irmão? Falar a verdade pra você, porque assim, meu pai, né, mano, ele não ficou com a minha mãe e ele foi embora e ele não ajudou a gente. Aí minha mãe, que era dona de casa, foi obrigada a sair para fazer o corre e meus dois irmãos também. Começaram trabalhando em lava rápido, minha mãe trabalhando de faxina aí nas empresas. Então o dinheiro que tinha era pouco, tá ligado? Então eu tive uma infância assim, cara, vou falar para você de bastante dificuldade em termos de alimentação, em termos de roupa, tá ligado, mano? Em termos de tudo. Foi, mano, é ruim usar essa palavra, tá ligado, irmão? Que é uma palavra Sim, que não é boa, ela não atrai. Mas foi uma infância bem miserável, tá ligado, irmão? Pra ser bem real mesmo pra você. pode crer. Ô, Fontão, assim, mano, como que a música chegou assim, mano, na sua vida, assim, tá ligado? Eu sei que você até falou agora que tá, colava na São Bento e tal, é isso, mas, porque geralmente, né, mano, assim, eu comecei a ouvir música através, assim, do meu pai, tipo, da minha mãe, ouvindo, tipo, sertanejo, Amado Batista, essas pegadas, tá ligado, mano? Como é que foi pra você, tá ligado? Já foi o rap de Então, cara, tá ligado? então, é o seguinte, como eu já te disse, eu tenho dois irmãos mais velhos. Meus irmãos sempre gostaram de música negra, não propriamente dizendo rap, né? Eles gostavam muito de samba, tá ligado? Inclusive o meu irmão mais velho, não esse que me levou na São Bento, ele tinha aqueles bombox igual eu tenho hoje em dia, ele gostava muito de ouvir love song anos 70, anos 80, entendeu? Então o que eu ouvia mais era samba e love song, por conta da influência deles, tá ligado, meu irmão? Pode crer. Aí, e como que chegou o rap, mano, na sua vida? Você falou, pô, mano, sei lá, você falou, sei lá, você viu um grupo, o pá, você colou no rolê e falou, mano, eu quero fazer isso, eu quero fazer rap. Como começou essa parada aí que começou a injetar aí na sua veia aí? Então, daí em 88 esse meu irmão me levou lá na São Bento, eu vi os caras de perto, né, mano? Todo mundo que você pode imaginar. E aí uma coisa que me chamou a atenção, que eu falo sempre, é o que? A proximidade para com os artistas. Até então, o que eu entendia de música, dos grupos de samba, do love song, eu via o artista muito longe, né, mano? Aquela parada do artista da televisão ou da rádio bem longe. Já no rap, eu já vi que isso não existia. Eu ia na galeria, via o Taíde, acho que na época o Verdade. WD trabalhava numa loja da galeria também. Eu vi essa proximidade, daí eu falei, puta, mano, que legal. Eu vi o cara mil e também vi o cara ali, né, mano, pessoalmente, e às vezes eu queria fazer alguma pergunta e tal, e era acessível, isso aí me fascinou, tá ligado? Eu falei, mano, esse movimento é pra mim. Daí eu, mas assim, até então eu falava, mano, eu não vou, não sabia assim que eu ia escrever, que eu ia ser alguém do rap, né, mano?
E aí, mano, foi se envolvendo com os caras, vai se envolvendo, quando você vai ver, você já tá no meio da trupe, irmão. É, pô, muito louco, mano. Muito louco mesmo. Pô, eu não. Felizmente, eu queria ter pegado essa parte aí de ter colado na São Bento aí, porque, né, mano, você é louco. É uma história foda, né, mano? Você é louco. Você teve ali no Moio, né, mano? Você viu Eu os tive caras. sorte por conta desse meu irmão, entendeu, R2? Por conta dele já, de precocemente ter que trabalhar de office boy e já conhecer o centro na palma da mão. Aí ele falou, mano, como ali tem um movimento, eu vou levar meu irmão, ó, que axé. Né, mano, nada é por acaso, né, irmão? Pode crer, mano. Ô, que foda. E, tipo assim, muita gente, tipo, hoje vê assim, pô, vê os caras na rua, tá ligado? Vê, pô, tô vendo o Frontão ali na rua e tal. Porque, mano, isso aí já é uma vivência que você teve, que não tem essa, tá ligado, mano? Você pode amanhã estar ali na televisão, pode estar no mano, mas você vai andar na quebrada, mano. Tá ligado? Você é MC da quebrada, tá ligado? E, tipo, às vezes algumas pessoas ficam até impressionadas, né, mano? Fala, pô, o cara tá aqui, ó, o cara passou aqui na rua, tá ligado? Porque geralmente, É, tipo, pelo que eu sei, os rap mesmo ali né, dos anos 90 ali, os caras tá aí, mano. Tá ligado? Os caras tá aí, ó. Alguns não, mas os caras tá aí na rua trocando ideia, tá ligado? Interagindo, e pá, tá ligado? Pô, mano, vai ser foda essa entrevista, porque, mano, vários conteúdos, vários trampos, tá ligado? Várias novidades aí, tá ligado? Acompanho também. Mas vamos lá, mano, vamos falar aí, né, mano? Vamos falar do seu trabalho aí, das músicas, tá ligado? Você também acabou de lançar um livro. Aí você fica à vontade, mano. Você quer falar agora do que tá por vir agora, até devido a essa pandemia, né, mano, que você tinha lançado antes, o que que tem de novidade, o que você pode falar da Dalton também, da Dalton Fest, né, mano? Tá ligado? Também me inscrevi lá no canal, lá, é o Rap Podcast, é né? É isso, podcast. né? Se eu tiver errado, pode corrigir aí. Me inscrevi no canal, acompanhei algumas entrevistas lá também, certo, mano? Da hora. E, enfim, mano, fica à vontade aí para falar aí. Até recentemente aí você lançou um livro aí. Isso. É, então vamos pela ordem certa, né? Igual o É, Jack Partes, né, mano? Vamos por É, partes. então, eu comecei mesmo assim, tá ligado, R2? Mais ou menos assim, comecei que eu falei, isso aqui é pra mim, meados de 93, tá ligado, mano? Que eu falei, isso aqui eu vou pegar pra mim mesmo. Só que aí você tá ligado que aquela época, mano, antigamente não tinha como pra produzir, enfim, era muito difícil. Aí eu consegui, mano, lançar mesmo o primeiro trabalho em 2005 junto com o Indião, Boca do Lixo Volume 1, tá ligado? Depois desse trabalho a gente lançou o trabalho junto com o DJ KLJ em 2007, certo? Depois entramos na Vila Mixtape em 2009. Aí, em 2011, a gente lançou o primeiro álbum do Dragões de Komodo, certo? 2012, a gente foi para a Inglaterra, que foi um marco na minha vida, certo? E também fizemos Humanos em Minas. Um programa que os caras não queriam colocar a gente, mas por força maior, acabaram colocando porque o povo pediu. Para nós foi uma glória, tá ligado? Aí fui fazendo uns trabalhos e tal, saindo um DVD do Tony C, né, mano? Que é um DVD muito de 1000 grau. Aí em 2016 lançamos o CD A Chave do Dragões de Komodo, que também foi um marco. E daí depois, em 2017, eu lancei meu álbum Be Yourself, que é o primeiro álbum que eu tenho solo, que é no idioma inglês, que ele tá no YouTube. Daí em 2019 eu lancei o álbum chamado Dias Melhores Virão. Lancei agora o álbum chamado Affirmation, que também é de novo cantado no idioma inglês, né? E aí agora eu lancei o livro As Ruas Diluídas em Ritmo e Poesia. Para quem não sabe, são as minhas letras lá dentro. Em paralelo, eu tenho o Rap Podcast, que é um programa que eu desenvolvi agora na quarentena, que é de entrevistas, né? Via WhatsApp. E tem a Downtown Fest, que ela tá parada por conta da pandemia, que a gente já tem mais de 20 edição, que é uma festa também beneficente, que arrecada alimento, né, mano? Você acha que não teve oportunidade de cantar nela ainda, né? Mas a gente já estava até arquitetando, não deu tempo, chegou a pandemia. E tenho também oficina, né, de MCs que tenta, sei lá, de alguma forma trazer algum conteúdo ou trocar experiência com os irmãos, tanto no CCJ quanto na Escola de Artes em Osasco. Pode crer. Pô, e dessas aí que você citou aí, eu tive o prazer de participar, né, mano? Tá ligado? Na oficina. Cheguei na cerimônia, né, que teve, foi em Osasco, Isso, né? Foi o encerramento, né? isso, entrega do diploma, né? Inclusive, eu tô esperando o meu diploma, hein, mano? Não chegou, não chegou, não, hein? Tô esperando o meu diploma lá, Vou hein? ver se tá em casa, eu acho que tem uns em casa lá. Vou ver se tiver, só assinar e te entregar, mano.
Tranquilo, tranquilo, mano. Pô, louco, mano, louco. Mano, fala pra nós, tipo, quem não tá ligado, mano, fala da época do Boca do Lixo, mano. O do Lixo era Isso. um grupo? Então, a boca do lixo, na verdade, é o quê? Era eu e o Indião, né, mano, que tinha essa ideia. Só que assim, mano, a gente sempre teve dificuldade de fazer os bagulho acontecer em termos financeiros. De produzir um disco, tinha que pagar o estúdio, tinha que pagar o CD, tinha que pagar tudo. Aí a gente acabou agregando. Inclusive, o mentor Samurai do Flow participou desse disco. Dois irmãos de Mogi também participou, tá ligado? O Pato, mano, eu não vou esquecer, mano. O Pato, lá, o Duque Jan, ele é um cara 1000 grau. Por quê, a R2? A gente colava lá, às vezes dava hora a mais no estúdio, e nós não tinha dinheiro. Ô, mano, nós ia de bilhete único, eu jogava o bilhete único pro Indião na janela para ele pegar o buzo de trás. Quantas vezes o Pato chegava e falava assim, ó, não, mano, deu tanto. Nós sabia que dava mais, mas ele, mano, ele via nosso sofrimento, ele falava, não, deu menos, porque ele sabia que, mano, e ele falava, mano, aí um dia vocês vai, mano, ter essa visibilidade que vocês merecem, vocês é 1000 grau, então eu nunca vou esquecer, mano, o Pato foi um cara que ajudou nós muito, mano, incisivamente na nossa carreira. Ó que firmeza aí, mano. Gratidão, né, mano? Gratidão é a palavra, né? E, pô, você falou, em muitos aí, tipo, mano, às vezes quem, assim, máximo respeito, mas quem tá chegando agora não sabe, mano, que antigamente, tipo assim, mano, vamos pegar aí, você gravou um CD ali, gravou uma música, pô, era pernada, mano. Pega o busão, vai lá na rádio comunitária lá, tá ligado? Isso. Leva a fita, tá ligado? Não é hoje, já mandei pra você, não, mano. Pega o busão e vai lá, mano. É o corpo a corpo mesmo, né? Nas ideias mesmo, né, mano? Não Nessa tinha época. baldeação, né, R2? Você, tipo, não tinha que você tá dentro de um terminal, um bilhete único para passar. No 2005 já existia, quando nós lançamos, né, mano? Eu, Indião. Mas assim, a gente bateu muita perna, ficou muitas vezes de madrugada na rua por conta de não ter um busão para voltar. Hoje tem o Uber. Você junta 5 caras ou 4 caras, você racha, você volta para casa. Naquela época não tinha como dormir na rua várias vezes. Pode crer, mano. E fala pra nós aí do Noroeste, mano. O Noroeste Nigas, tá ligado? O Noroeste Nigas, ele, ele tem uma aproximação assim com o Tenclan, alguma, tipo, lógico que tem, né, mano? Pelo estilo e tal, tá ligado? Então, na verdade, assim, ó, foi legal você perguntar isso, que eu vou até esclarecer uma parada. Vários irmãos chegam até mim e falam, Fantão, eu quero ser do Uten Clan, quero ser do Uten Latino. Mano, eu acho que assim, para você ser dessa parada, basta você gostar da parada e respeitar a filosofia dos caras, que é a filosofia oriental. Você fazendo isso, você já é, mano. Não tem um cara, um mentor que vai falar, você é, você não é. Você pode usar camisa, você não pode. Não tem, mano. O bagulho é gigante, tá ligado? Então, quando você gosta e traz para si, pro seu coração, você já é, irmão. É uma coisa que tá dentro de você e nunca ninguém vai tirar de você. Tá ligado? É um sentimento, é uma filosofia de vida. Então, um irmão que tem essa filosofia de vida, né, mano, que transita dentro dessa atmosfera, ele já é. Quem é o Fantão para falar que ele não é? Eu não sou ninguém, tá ligado? Eu só tenho uma proximidade com os caras por conta do quê? Graças a Deus, mano, eu tive a luz de tentar aprender o inglês, ganhei bolsa, aprendi o idioma e hoje é mais fácil de eu me comunicar com os caras, tá ligado? O Noroeste Niggas veio no quê? Eu tava numa época que o Dragões de Komodo, graças a Deus, teve uma grande ascensão e vinha muito show pro Dragões. E aí o que acontecia, R2? Muitos shows, mano, eu não queria deixar passar. Aí eu comecei a indicar o Mola, comecei a indicar o Mazum. Falei, mano, indicar o Sacerdote. Falei, monta uma banca, eu fico só na esquiva. Os shows que não der pro Dragões colar, eu coloco o Noroeste Nigas. Aí o Noroeste Nigas ganhou o corpo e foi por si só. Começou a ganhar seu nome na rua também, tá ligado? Mas assim, a influência do Tem no Noroeste Nigas é notória. Por quê? Porque o Mentor, o Mazum, o Mola, o Sacerdote, todo mundo é fã dessa parada, entendeu? Pode crer, eu lembro, pô, Noroeste Nigas cresceu pra caramba, mano. E eu nunca falo assim que acabou, tá ligado, mano? Eu acho que acabou. Acho que tá ali, tá dando um tempo, tá ligado? Tá tirando umas férias, mas sei lá, mas pode voltar, mano, tá ligado? Porque, mano, é foda, né, mano? Era uma banca foda, entendeu? Tá ligado? Não sei, mas eu prefiro falar assim que não acabou, né, mano? Tá ligado? Sim, Prefiro sim. falar assim que tá ali, pá, mas a qualquer momento, quem sabe, né, mano? Né? Pode voltar a É milhão verdade. aí, voltar com tudo aí. É que assim, R2, sem querer te cortar, irmão.
É que assim, a vida passou, o tempo passou, e tipo assim, um exemplo, o Mazum Memuji, ele tem uma filha, né, mano? Tá ligado? O sacerdote semântico, o tempo passa, o ser humano muda a cabeça também. Às vezes, não que seja difícil pela parte musical voltar ao grupo. Se você juntar os caras, vai sair uma pedrada. Mas pelos estilos de vida, às vezes complica, tá ligado? Porque, assim, perder noite fora de sono, né, mano? De deixar de estar num domingo com a família, tá ligado? Isso aí tudo, mano, é as coisas que o rap proporciona. E se você não tiver alguém do seu lado que te entenda, vai sair treta. Então, às vezes, tá ligado, mano? É mais cômodo. Não que é mais cômodo, é uma coisa mais certa você estar com a sua família. Sim. Deu uma travada. Não sei se você tá me ouvindo, Fantão, mas deu uma travada, mano. Agora É voltou. normal agora, da hora. Agora seu áudio voltou. A sua É imagem isso, tá meu. paralisada. É. Mas vocês estão me ouvindo ou não? Sim, agora eu tô Você te acha ouvindo. melhor reiniciar? Você acha melhor o quê? Aí, agora. Assim, a sua imagem tá travada, mas o seu áudio tá saindo. Entendeu? Tá bom, sou feio mesmo, aí Pelo fica menos só pra. parado lá e vai no áudio. Demorou. Pô, e uma parada tipo, mano, que eu sou um cara, mano, que eu observo, sou um cara observador, tá ligado? Falo no movimento. Tipo assim, mano, observador no ponto que eu falo que é o seguinte, mano, que eu vejo o que tem de bom e aí procuro abraçar pra trazer pra mim, tá ligado? Pra mim poder fazer, porque não é feio você fazer, copiar uma coisa da hora, tá ligado? Rapaziada, tem que entender isso, mano. Não é feio, tá ligado? Feio é você copiar uma coisa feia e você pegar e alimentar uma coisa zoada, tá ligado? Então, quando você alimenta uma coisa da hora, mano, só tem a agregar, tá ligado, mano? E quando eu vejo, pô, via lá se organizando evento, eu sei como é que é, mano. Pá, pra lá, pra cá, correndo, mano. Você vê, no final você fica esgotado, tá ligado, mano? E dessa parada que você tava falando de busão e pá. É, quantas vezes já cheguei, tipo, meia-noite em casa, tá ligado? E, tipo, abrir a porta assim e falar, pô, mano, e, tipo, vem aquela reflexão, mano, a hora que eu tô chegando em casa, fui, cantei, O cheguei bolso tarde, vazio. isso que eu ia falar, com o bolso vazio, aí você olha lá, você vê seu pessoal dormindo, tá ligado? Aí você fala, mano, o que que eu tô fazendo, tá ligado? Entendeu? Exato. Então, a palavra é o seguinte, mano, é que você gosta, você ama o bagulho, tá ligado? Entendeu? Verdade. Então, então é foda, mano. Essa parte que você falou é embaçado mesmo, até de busão, correria. Mas enfim, mano, é pelo corre, mano. É no corre ali, árduo, tá ligado? Que vai chegar o objetivo, chegar onde você quer, né, mano? É o trabalho, não tem outro jeito, né, mano? Entendeu? E Fantom, e tipo, mano, o que você teria pra falar aí pra, mano, pô, tipo assim, pros moleques que quer cantar rap, tá ligado? Que eu acredito, mano, até uma vez que eu colei na escola lá, eu via os moleques, ô, Fonton, ouve aqui, meu, eu vi lá, mano, eu vi lá, moleque, ô, mostra, o Fonton, ouve meu som aí, tá ligado, mano? O que você poderia falar pro moleque que tá pensando em cantar rap, mano? É, então, aí, acompanhando os comentários aqui, ó, Chay Odisseia, que tem meu máximo respeito, vou tirar o chapéu, Gênio do Morro, todo mundo que tá aí, ela tá falando até tentativa de sequestro relâmpago, sofri voltando de um show sozinha. Ó pra você ver. Ó pra você É ver que foda, mano, bagulho aí é, louco, tá ligado, né, mano? Pra gente não falar coisa pior. Olha que bagulho louco, tá ligado, mano? Então, mano, é o que você falou. Acho que o amor, mano, é um bagulho que, puta, mano, nós tem amor pela parada, que se fosse por dinheiro, nós já tinha desistido faz tempo. O recado que você falou que eu tenho pros moleques é o seguinte, eu vou usar uma parada de exemplo que aconteceu ontem no Facebook, tá ligado, irmão? Um irmãozão, postou assim, ó, família, o que que vocês acham da atual situação do rap de 2020? Ele já falou no sentido do quê? Das pessoas já falar das fofocas, falar de não sei quem fez isso para não sei quem. Eu fui e pus uma lista para ele assim, ó. Tabata Alves tá tratando o câncer com a ajuda do rap. Lançamento do Cypher O Que Te Move. Phantom lançou um livro. Sabe, mano, eu enumerei o tanto de coisa que tem boa, tá ligado, irmão? No rap, que os caras não enxergam, irmão. Tá ligado? Então, a fita é o seguinte.
Tem coisa ruim? Tem fofoca? Tem, mas você, se você quiser se apegar a isso, o problema é seu. Mas tem um monte de gente fazendo trabalho digno, mano. Tem os caras lá, os guerreiros de fé lá da Zona Leste, os caras entregam a marmita pras pessoas. Sabe quem dá dinheiro pros caras? Ninguém, mano. Entendeu, meu parceiro? Então, mano, a fita é o Trabalho seguinte: demais. existe uma cena que ela acontece, tá ligado? Depende de você fazer isso acontecer da hora ou não. Você apoiar quem tá precisando, você ir lá no corre. A gente aprendeu que o rap é o quê? Ele tem um papel social. Vocês aí, quantas vezes eu vi fazendo Fofão Rock Bar, Casarão Arte Livre, Jaraguá e Guarani, Indaís? Quantas vezes eu vi vocês fazendo um trabalho social? Velho, se apega nisso aí que, mano, isso aí de alguma forma vai te dar um retorno, que seja uma energia, que seja um aperto de mão da hora, um abraço verdadeiro. Agora os caras querem se apegar em fofoca? Vai, mas não reclama de nós, porque toda vez que reclamar e falar disso, eu vou cobrar, tá ligado? Eu vou cobrar, vou dar um sermão, tá ligado? Porque enquanto nós estamos aqui dando sangue, não é da hora os caras tá aí procurando fofoca e querendo se misturar com nós. Quer seguir seu caminho? Segue, mas não se mistura com nós. Então, tá ligado? O recado que eu tenho pra galera é o quê? Que existe uma cena que ela é forte, que ela ajuda pessoas, tá ligado? Que ajuda tanto financeiramente quanto psicologicamente, tá ligado? Você vê uma onda de depressão que vem aí e nós do rap estamos ali, né, mano? Lutando contra isso pra ajudar as pessoas, tá ligado, mano? E é isso, tá ligado, cara? Existe uma cena forte que ajuda as pessoas, entendeu? É isso aí, ó, Quilombac, certo, mano? Que tá lá. Eu cantei no primeiro evento da Quilombac R2, tá ligado? E tá lá hoje sofrendo uma pressão pra sair do local e, né, mano, nós lutando pra que eles arrumem o dinheiro. Então, velho, é focar a cabeça no que é da hora, tá ligado, mano? Do que ficar falando, ah, não sei quem fez disso pra não sei quem. Mano, esquece isso aí, mano. Tem gente que precisa de você, se inspira em você sem você saber. É verdade mesmo. Pô, e que a maioria, pô, eu tava trocando ideia, né, na primeira entrevista do Almei, pô, e os caras entrando lá falando, pô, Fantom é escola, Fantom, tá ligado? Então, tipo, isso não tem preço, mano, tá ligado? Ah, mano, mas é um, mano, mas é só um elo, mano, não interessa, velho, mas você não sente o bagulho, você não sabe, você tem que estar no bagulho pra sentir o bagulho. Se você não sabe qual é que é da pegada, tá ligado, mano? Entendeu? É que nem você falou, a parada lá no Fofão, Jaraguá, beleza, nós tá tudo junto, o que dá pra fazer, mano, o que a gente pode fazer, tiver uma coisa, a gente vai fazer até o final, mano, tá ligado? É, recentemente, se eu tiver errado, você pode me corrigir. Rua 7, né? A Rua Isso, 7 você, mais dois ou três parceiros, né? Você pode até falar melhor que eu, isso. o dinheiro das visualizações lá para ajudar. Não me lembro se é aldeia, né? Não me lembro. Isso, lá em Cananéia. Ou cesta básica, né? Isso. É, mano, é Porque, isso. O Rua 7, tá ligado? O R2. Ele é um projeto que, mano, ele já passou de 1,5 milhão de visualização. Mano, a gente faz esses projetos social, né, mano, do dinheiro que é arrecadado em forma de querer ajudar as pessoas, mas não é forma de incentivar. Mano, a gente tá alcançando 1,5 milhão de visualização. Tem cara batendo 20 milhões e não ajuda R$ 1 ninguém, mano. Tá ligado? Ninguém é obrigado a nada, mas, porra, velho, você tá num esquema e você vê as pessoas passando fome, as crianças com necessidade, porra, não tem como, irmão. Isso aí é você ser humano, não tem como. Se eu tô num rolê, eu compro um cachorro quente, e uma criança de rua, não tem como você comer e falar pra criança, não tem como eu te dar um pedaço, ou não te. Mano, eu não consigo, tá ligado, irmão? Então isso aí os caras falam, o que é o rap? O rap é isso. O rap, ele é a tradução, as ruas diluídas em ritmo e poesia. Ele é a tradução da vida, mano. A inspiração nossa é vida. Tá ligado? Tem muito cara que quer rimar a vida, mas na hora de ajudar, de estar no combate, não se faz por merecer, tá ligado? Então isso às vezes deixa um pouco nós indignados, porque a gente nem recebe muito, irmão. Mas pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Tem cara que recebe mó bolada, não ajuda em nada, mano. Tá ligado? Mas gosta de falar nas letras, tá ligado? Então, mano, é o que eu falo sempre. Enquanto existir essa parada rap de mensagem, Fantom, AR2, Zóio 3D, Peso Duplo, Marcelo Queixada, Temba, DJ Julião, mano, Rodrigo Nonato, e todo mundo, nós vai estar nessa atmosfera, nessa menção, tá ligado, irmão? Que o nosso rap é pra isso, tá ligado? ué, foi assim que, mano, foi assim que eu conheci o rap, né, mano? Social total, tá ligado? Não só a gente ir lá, beleza, mas você já tá fazendo social cantando, tá ligado?
Mas se você pode, mano, fazer um pouco mais, né, mano? Que custo, tá ligado, mano? Isso. Vai fazer bem pra você, tá ligado? Você vai ajudar uma pessoa, tá ligado, mano? E vai ser muito foda, não adianta só, tipo, só vou cantar, tal, vou fazer a minha, cantei, já era, eu fiz a minha parte, tá ligado? Aí é embaçado, né, mano? Se você, que nem você falou, É, pai, não que tem assim, ó, como. sem querer te cortar, certo, R2? Nós tem família também, nós também tem nossas dificuldades, tá ligado, irmão? Certo? Também. Mas graças a Deus, mano, a gente tem saúde, tem uma cabeça boa, tá ligado, mano? Vocês aí do Casarão escrevem projetos, editais, graças a Deus, né, mano? Consegue às vezes estar nessa luta, assim como a Quilombac, tá ligado? Então, e aí a gente olha nessa margem, sempre tem gente abaixo da gente, tá ligado, cara? Que às vezes precisa de uma coisa simples, tá ligado, irmão? Às vezes precisa de um caderno, tá ligado? Precisa de uma caneta, tá ligado? E isso aí faz diferença na vida das pessoas, tá ligado? E a gente, já que a gente resolveu assumir essa proposta de ser o rap, de ser. Então, mano, eu não consigo deixar passar batida essas fitas. E hoje eu vou falar pra você, eu tô sobrevivendo, mano, por causa do fomento. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, tá ligado? Mas só que Merecido. é, Mas é eu merecido. carreguei muita caixa nas costas dos caras, tá ligado? Mas a minha sobrevivência é por causa do fomento, tá ligado? Mas enfim, mas ali é tudo junto. Tem o patrocínio do Marialva, né? Que vem com os pão, vem os refrigerantes, tá ligado? Uns tempo atrás, como parou o casarão, eu peguei lá também. Peguei o refrigerante e os pão com mortadela, fui lá na favela lá e distribuí pra molecada lá, tá ligado? Fiz deixar a molecada um dia feliz, tá ligado? Da hora, pô. Da hora, irmão. Da hora, da hora. Você tem meu respeito, você tá ligado, pai. Pô, eu de igual, mano. E deixa eu falar pra você, Fanton. É, a sua, mano, as suas. Antes de mais nada, mano, qual o seu sonho, assim, né, mano? Tá ligado? Qual o seu sonho? Assim que Puta, você. então, mano. Fala, é vários, né, mano? Todo dia eu sei que pode ser vários sonhos, mas aquele que você fala, pô, eu tenho esse sonho aqui e tal, tô batalhando. Mano, vamos lá. Vou falar pra você de dois sonhos, tá ligado, mano? Um pessoal, tá ligado? É assim, né, mano? A gente não fica externando as coisas, mas assim, minha mãe, por estar velhinha, ela sempre passa por algumas dificuldades, tá ligado? De saúde. Então, meu sonho é sempre ver minha mãe boa, tá ligado? Vocês estão acostumados a acompanhar, eu posto as fotos nas redes sociais quando eu vou com ela nos hospital e tal. E, mano, um dos meus sonhos é ver minha mãe bem, mano, zerado. Eu sei que é difícil, alcança às vezes uma idade, tá ligado? E vem as doenças, labirintite, vem diabetes, vem pressão alta, vem né, mano? E, mano, ela é meu alicerce. Então, dos meus sonhos, cara, era, mano, sei que é difícil é ver minha mãe bem, tá ligado, cara? Bem, assim, porque daí eu consigo sair pra rua, fazer um show com a cabeça tranquila, tá ligado? Esse é pessoal. Já no sentido artístico, tá ligado, cara? Um dos meus sonhos, tá ligado? Era o quê? Eu até vim conversando com o Juba, hoje, que é um parceiro que tem aqui, tava falando com o Peso Duplo, com o Zóio, assim, num futuro mais próximo, montar uma agência, tá ligado? Que eu sou formado em publicidade e propaganda, montar uma agência para dar suporte para quem tá vindo, tá ligado, cara? Claro que o foco é no rap, né, mano? Mas assim, malabarismo, escritor, tá ligado? Enfim, anda de skate, mano, ajudar as pessoas, potencializar as pessoas. Tem muita gente talentosa que às vezes não consegue potencializar. Você não consegue mostrar aquele talento que ela tem e às vezes aquela planta acaba ficando sem ser regada, tá ligado? Então, através de união de forças, tá ligado, irmão? Conseguir criar uma plataforma de potencialização de produtos da periferia, não só da música, enfim, de vários aspectos. Pô, da hora, mano. E com certeza aí vai alcançar o objetivo, e, mano, pô, e em relação até a sua mãe poder. Pô, desejo aqui, mano, saúde total aí, a coroinha aí, certo, mano? Seu alicerce aí, que nem você falou, né, mano? Também tem minha mãe aqui, minha mãe também faz várias baterias de exame. Quando a idade chega, né, mano? A gente É também vai difícil, chegar a né? passar. É difícil, vai chegar a passar por isso aí, mas graças a Deus, as velhinhas tá aí, tá bem aí, na medida do possível, né, mano? Tá ligado? Verdade, Ó, Deus abençoe. mano, bastante gente entrou aqui, tá ligado, Fantão? Eu vou ver se eu pego alguns aqui. Pô, acabou de entrar agora. Prior, Prios, Prios Ran, eu acho. Seu coração é maior que você, Fantão. O Everton Rap tá mandando um salve. É, bom, como tá, ó, entrou bastante gente. O LC Mago do Beat também. Deu um salve aqui. Bastante gente. A Ariane.
certo? O Tequinha, apoia a arte. Pô, muito louco. Ô, Fonton, você tá ligado, mano? Pra gente mudar um pouco o clima aí da entrevista, tá ligado que a gente tem umas perguntas de humor aqui, tá ligado? Ô, E o, molecão, bora lá. bora lá, certo? Vamos Bora lá, lá, mano. pai. Bora lá, tá até aqui, ó, pra não esquecer. Vamos lá. Então, Fonton, aí, pra quem tá chegando agora, a gente trocou uma ideia séria com o Fonton, certo, mano? Dos trampos dele, dos trabalhos dele. Esse, essa entrevista vai ficar no IGTV e também vamos subir para o canal do Salve Quebrada, certo? Para o YouTube também, certo? Assim que subir, eu envio para você lá, tá bom, Fonton? Demorou, meu olhar. Vamos lá, mano. Ô, Fonton, você que estudou nas melhores escolas de São Paulo, você pode me dizer quais os estados do Brasil são banhados pelo Oceano Atlântico? Puta, mano, nossa, todos não, sei dizer alguns, tá ligado? Oceano Atlântico, não vou saber te falar, irmão. Não, Podia tranquilo, pegar um celular aqui e puxar, mas não sei te falar, mano. Não sei te falar. As tranquilo. melhores escolas, Ítalo Betarello, República Argentina, Boitinho. Não, E, não sei te falar, infelizmente. meu, e deixa eu te falar. Você já colou várias vezes no Fofão, né? Fofão Rock Bar, sim. Sim. Mano, se o Fofão for cabeça dura, ele pode te machucar por dentro? Putz, aí. Cabeça dura é só eu, só, tá ligado, mano? Os caras falam, Fantão, é Ah, desse jeito. Fofão não é cabeça dura. Você falar pro Fofão assim, Fofão, vai por esse caminho, ele agora a cabeça dura sou eu. Você fala, Fantão, vai por aqui, não. Fantão é cabeça dura. perfeito. Saiu bem, saiu bem. Ô, mano, e os seus anos aí de cantor? Você já levou muita dura do DJ? Vixe, aí é treta, hein? Anos com o, né? Meus anos de carreira, né, Não. mano? De carreira, você já levou muita Com dura. o, né? Com o. Anos com É. o, né, meu parceiro? Várias agulhadas, mano. Infelizmente, não, tá difícil, o DJ tá muito caro, nós tá tocando com CDJ. Tá foda mesmo, é caro mesmo. Mano, e por trás do Fontão, existe um cidadão sensível? Mano, deixa eu pensar pra responder. Eu sou um cara. Esses dias me falaram que eu sou sensível porque eu escrevo poesia. Mas por trás de mim não tem ninguém. Mas eu sou um cara sensível, sim. Sem ter alguém atrás de mim, eu sou sensível, sim. Firmeza, ó. Vou dar um tempo aqui nas perguntas. Mano, é, qual show foda que não sai da sua mente, mano? Aquele que tem um recentemente, ou. Fala aí, fala pra nós aí, um show foda. Mano, tem dois shows, tá ligado? Um que eu fui lá em Minas Gerais, cantei lá na batalha lá, né, mano? Lá, você tá ligado? Debaixo do viaduto lá, né, mano? Que tem a batalha de freestyle, mano. Eu e o Temba fez. Eu já tinha cantado lá, mas dessa última vez foi de uma forma muito mais assim, como, mais significante, né, mano? E o show, mano, que quando eu fui no show do Das FX na áudio, né, mano, que eu tava assistindo o show e os caras lá me chamaram no meio do público pra dividir o palco com eles. Isso aí tá marcado na minha vida, vou levar comigo até o final. Foda. Ô, mano, e esse aí da ponte aí, pô, eu achei foda, porque quando a gente. Porque, mano, quando a gente vê o artista aqui, que é do Jaraguá, tá ligado? Pô, você tá levando o nome lá, mano, tá ligado? Eu acho isso muito foda. Eu até comentei lá no vídeo do Instagram, eu falei, ó, Jaraguá na cena, tá ligado? Na época que você postou lá, porque eu acho muito foda, pô, tá indo do Jaraguá, mano, cantando outro estado, tá ligado? Isso é bom pra nós também, tá ligado, mano? É bom pra nós, eu vejo isso aí como positivo, tá ligado? Não, tipo, pô, lógico, todo mundo quer estar lá pra cantar, mas, mano, se um de nós for, já é foda, tá ligado? Porque amanhã ou depois os caras de lá vão conhecer nós também, mano, tá ligado, mano? Eu acredito Exato, nisso. pai. Nem Ô, todo mano, mundo pensa assim, né, o R2? Mas essa deveria ser a forma de pensar do rap. Coletivamente, certo, irmão? certo. Mano, agora vamos lá pra mais um aqui. Mano, quando você foi lá no Fofão lá, você tomou, você gosta, né, de tomar uns gorozinhos lá, né? É bom, Tomou né? goró, Não mano? tô tomando mais por conta da diabetes, mas é bom tomar um negocinho. Mas aí depois que você toma, você fica facinho?
Não, mano, nós tomamos e nós fica difícil, moleque. Nós fica bem difícil. Ah, tá. Deixa eu falar pra você, mano. Quando os fãs pedem bis, você vira e toca várias? Puta, mano. Ó, você me deu, sabe o quê? Você me deu aqui uma ideia. Sabe o que eu vou fazer agora? Nos meus shows, eu vou levar a bis pra jogar. Todo mundo gosta de chocolate, mano. Tá ligado? Vou Pô, jogar a bis, tá ligado? melhor, mano. Coloca no fly lá, ó. Bis grátis, tá ligado? Coloca a caixa de bis. Distribuição de bis. Ó. Tem uma história, tá Melhor, ligado, galera. R2? Tem uma história que é real. O Fala aí. MC Obi, quando ele era do Oficina da Rima, ele chegou, de verdade mesmo, foi no palco e falou assim, ó, agora todo mundo aqui vai levar bala. Sem chorar. Aí todo mundo ficou olhando, o mano trouxe aquele saco de bala Juquinha, cortou e ó, mandou bala em todo mundo. É tipo aquela pegadinha, o cara fala, vou desfiar a bala. Aí o cara faz assim, o cara tira uma par de bala do bolso e cata o cara, tá ligado? É, Pô, muito foda. Ô, Fontão, tem mais pergunta aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu falar pra você. Você já fez umas filmagens já, né? Já ajudou assim como na você diz, filmagem? Você já trampou assim você diz na produção de de filmagem? filme, você diz? De filme, você diz? De clipe. Você já ajudou a Sim, pô. filmar clipe? Já? Ah, Sim, mano. e quando você foi filmar a primeira vez, você segurou com muita força no tripé ou não? É. Puta, mano, nós é da época da Tech Pix. Não tinha tripé, tio. Tá certo, mano. Muito louco. Da hora. Da hora, mano. Pô, ô Fontão, mano, da hora, muito louca a entrevista aí, mano. Valeu mais uma vez ter aceitado aí. Valeu também, porque da hora, tipo, mano, essa forma também, essa segunda parte né, mano, de humor, tá ligado? É diferente também, mano, tá ligado? Claro, De dar risada, tá ligado? E quando o mano claro. dá um salve, nós fala, o cara, não, demorou, mete marcha, vamos zoar assim. Pô, da hora, mano. Enfim, mano, estamos já chegando ao final aí, pô. Fica à vontade aí, considerações finais. Manda um salve para quem você quiser. Se eu esqueci de perguntar alguma coisa, aproveita e já fala aí, é com você, mano. Então, mano, eu gostaria de agradecer vocês, parabenizar pelo corre que é feito, tá ligado? Todos vocês aí, você, seu irmão, o Danilo, certo? Lá da banda Enfermos, enfim, todo mundo lá, né, mano? Júlio Mandrake, que vem aí contribuindo com a gente nos flyers, fez a capa, mano. Eu sou muito grato a vocês por isso, certo? Gostaria de agradecer DJ Jubá, DJ TG, DJ Rodzilla, DJ Paulo Júnior, também DJ Preto C de Minas Gerais, Psicoprata, tá ligado? Que é os caras que vêm ali dando suporte para mim nos meus discos, tá ligado, né, mano? Gostaria de deixar minhas redes sociais, vai lá, só vou deixar do Instagram, né, mano? @Phantom_DK, lá você acha tudo, tá ligado? Minhas outras redes, né, mano? Tenho minhas músicas em todas as plataformas digitais. Acabei de lançar um álbum chamado Affirmation, cantado todo no idioma inglês. Lancei também o livro As Ruas Diluídas em Ritmo e Poesia. Quem quiser comprar, eu tenho o link. Tem como mandar para todo o Brasil via correio, mas também tem como ir lá na loja comprar, tá ligado? Brevemente estarei lançando o quê? Meu álbum novo, ele já tá pronto, eu não lancei por causa da pandemia. Ele se chamará Eloquente, certo, mano? Um álbum que já tá pronto, é só colocar nas ruas, tá ligado? E a galera, mano, rap nacional, pesado, daquele jeito mesmo, tá ligado? E é isso, irmão. Gostaria de agradecer a todo mundo, a todos, mano, a todos, que contribuem direta e indiretamente, tá ligado, mano? Às vezes você dando um like, dando um compartilhar, já tá me ajudando pra caramba, tá ligado, mano? Não é dinheiro, tá ligado? É incentivo, tá ligado? As pessoas precisam muito mais de gente que incentiva do que gente que atrapalha, tá ligado? Então é isso, certo, mano? Salve aí, Black Nandão dando salve. Mano, é isso, tá ligado? Muito obrigado a todo mundo que compartilha, dá um like, posta lá, ô Fantão, isso aí é pesado. Mano, vocês não sabem como isso aí me estimula a continuar, tá ligado? Nesse trabalho árduo. E é isso aí, mano. E pra deixar, mano, um adendo, ano de eleição, pessoal, vamos prestar atenção. Ano de eleição, preste atenção. Vai vir um monte de gente ludibriando o povo e depois vai deixar o povo pra trás. LC, Mago dos irmão. Nós.
essa é a hora deles colar, né, mano? Verdade. Então é isso, rapaziada. Pra quem não tá ligado, esse aí foi o Fonton DK, tá ligado? Diretamente do Jaraguá, Jaraguá e Guarani, certo? Tamo junto. Quem chegou agora, vou deixar o salve que é o seguinte, essa entrevista vai ficar no IGTV e também vai estar lá no canal do Salve Quebrada, certo? Valeuzão, Fontão. Forte abraço, mano. Certo? Se cuida É aí, nóis, cuida da Deus PR aí, tamo abençoe, junto. certo, meu parceiro? Obrigado, Salve fica da com Goma. Deus. Gratidão. Nós da Tamo Goma, é junto. nós. Todo mundo com Deus.